Jesus Cristo é o motivo. Eu sei o sentido do Natal, na história tem o seu lugar. E nesta série de mensagens que estamos compartilhando na celebração do Natal 2020, o tema que temos usado é Jesus Cristo é o motivo. Porque na celebração de muitas pessoas, o Natal tem sido ocupado por um outro personagem. E nós estamos, durante esta série de mensagens, lembrando que Jesus é o motivo da celebração. Jesus Cristo é o motivo do nosso Natal. A nossa celebração, ela está focada na pessoa de Jesus. A nossa celebração está vinculada ao ministério de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer entre nós. Por isso nós cantamos, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar, Cristo veio para nos salvar. Esse é o motivo do Natal, a salvação em Cristo, a bênção do perdão dos pecados. Pensar no Natal sem pensar em Jesus é desqualificar o Natal. Pensar no Natal sem pensar em Jesus, no seu sacrifício, na sua vinda a nós, é colocar o Natal de Cristo e o significado do Natal em segundo plano. Por isso, temos compartilhado sobre esta mensagem. Jesus Cristo é o motivo. Nós vamos orar, dedicando nossos dízimos, dedicando as nossas ofertas. Pastor Fabiano vai nos conduzir ao Senhor nesse momento de oração, de dedicação dos dízimos e das ofertas que trouxemos ao altar do Senhor, que depositamos também nesta manhã de domingo em atitude de adoração e de louvor a Deus. Vamos falar com Deus? Pai, nós queremos te agradecer pela graça do Senhor. Queremos te agradecer porque fomos alcançados pelo sangue de Jesus, teu Filho. Obrigado, Deus, porque fomos aceitos, mesmo não havendo nenhum mérito em nós. E não há mérito, não há merecimento. É graça do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, nós queremos consagrar ao Senhor dízimos e ofertas, a nossa vida ao Senhor, que a nossa vida te honre, que a nossa vida te glorifique. Amém. Que a nossa vida seja instrumento do Senhor, para que outras pessoas sejam alcançadas através das boas novas, de que em Cristo há esperança, em Cristo há salvação, em Cristo há renovação, e nós cremos nisso. Ó Deus, continua dirigindo esse tempo, e fale, ó Deus, conosco, através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Ainda de pé nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 2, verso de número 11. E é o texto da palavra de Deus que tem nos conduzido nas manhãs de domingo, nesta série de mensagens. E o texto diz assim: E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Os irmãos podem estar assentados. Nesta manhã, o tema da mensagem é Jesus é o motivo da minha devoção. Jesus Cristo é o motivo, é o tema da série. E nesta manhã, de maneira específica, Jesus Cristo é o motivo da minha devoção. A palavra devoção tem a ver com ser devoto, tem a ver com piedade, tem a ver com comunhão, tem a ver com vida com Deus. Jesus é o motivo da minha devoção. Algumas pessoas me procuraram no privado, para saber como fazer para adquirir uma camisa igual a essa. Eu estou aproveitando o tema da mensagem, e estou usando esta camisa nesta série.
que aponta para Jesus, que aponta para a palavra de Deus. E essa camisa foi produzida pela Escola Bíblica Discipuladora. Se você deseja adquirir uma camisa igual a essa, você precisa fazer contato com a irmã Luciele, que é a líder do Ministério de Ensino, e ela vai poder te orientar. Todos os professores da Escola Bíblica Discipuladora adquiriram uma camisa igual a essa, mas se você deseja, mesmo não sendo professor, mas deseja usar uma camisa igual a essa, é só falar com a Luciele. Porque o nosso tema é Jesus, o tema da igreja é Jesus, o tema do Evangelho é Jesus, o tema da vida do apóstolo Paulo é Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Então, Jesus é o tema da nossa vida, Jesus é o tema do Evangelho. Jesus não é o tema só do Evangelho, não. Jesus é o tema da Bíblia. Desde das primeiras páginas da Bíblia, você vai encontrar Jesus presente em todas as profecias. Você vai encontrar Jesus presente em todos os livros da Bíblia, porque Jesus é o assunto mais importante da palavra de Deus. É a apresentação de Jesus como a esperança para a humanidade. Desde capítulo 13 de Gênesis, versos 15, quando há o proto-evangelho, o primeiro evangelho, Gênesis 3,15, é a primeira proclamação de que Jesus haveria de vir ao mundo, é a primeira profecia a respeito da vinda do Messias. E durante todo o Velho Testamento, a palavra de Deus vai falar a respeito de Jesus. O Novo Testamento, a pessoa central é Jesus. A vida da igreja, a pessoa central é Jesus. Por isso, o tema desta celebração e desta série de mensagens é: Jesus Cristo é o motivo. E nesta manhã, Jesus Cristo é o motivo da minha devoção. Das palavras natalinas que encontramos na Bíblia, existe uma que produz um grande impacto na vida de todos nós. Uma declaração do profeta Isaías que é repetida por Mateus no capítulo 1, verso de número 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu prego nesse púlpito há 31 anos, são 31 natais, ao longo desses 31 anos de ministério. Eu creio que em nenhum dezembro de todos esses anos que nós estamos nesta caminhada junto à primeira igreja batista em Brasilândia, não passou um dezembro sequer que a gente não tenha lido Mateus 1:23 em alguma celebração, seja numa celebração de quarta-feira, seja numa celebração de domingo de manhã, ou numa celebração de domingo à noite, ou no musical, numa cantata das muitas que a nossa igreja sempre faz. Sempre nós lembramos que Jesus é o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Nessa série de mensagens temos refletido sobre os presentes que os magos levaram a Jesus. No domingo passado nós pensamos sobre o que devemos dar a Jesus nesse Natal, o que devemos dar a Jesus durante a nossa vida. Domingo passado nós falamos sobre o ouro. Quando damos o ouro a Jesus, reconhecemos a Jesus como nosso Senhor. O ouro aponta para a realeza. O ouro aponta para Jesus como Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no domingo passado nós falamos que dar o ouro a Jesus não é simplesmente entregar dízimos e ofertas, é muito mais do que isso. Dar o ouro a Jesus significa reconhecê-lo como Senhor absoluto de todas as coisas, reconhecer que Ele exerce soberania,
reconhecer que a sua vontade precisa prevalecer na nossa vida, reconhecer que aquilo que Ele fala é aquilo que nós devemos viver, nós devemos obedecer. Então, quando os magos se prostram diante do Senhor, quando eles adoram a Jesus, abrem os seus tesouros e apresentam a Jesus o ouro, eles estavam reconhecendo quem Jesus veio para ser. Ele veio para ser Rei dos Reis, Ele veio para ser o Senhor da nossa vida. Os presentes que os magos trazem a Jesus têm um rico significado. Domingo passado eu disse que o ouro é um metal precioso, por excelência. Mas hoje nós queremos falar sobre o segundo presente. A Bíblia diz que os magos apresentaram a Jesus ouro, incenso e mirra. E hoje nós vamos falar sobre o incenso. O incenso é um perfume que se queima. E no Velho Testamento, o incenso era usado nas celebrações no templo. Era usado nos momentos de culto. Era um símbolo religioso. Na verdade, o incenso era um símbolo da divindade. O incenso fazia parte da liturgia sacerdotal no Velho Testamento. Os sacerdotes queimavam o incenso pela manhã e à tarde, no lugar santo do templo, como símbolo de devoção, símbolo de oração, símbolo de busca pela presença do Senhor. No capítulo 30 do livro de Êxodo, os versos 6, 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: e porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Esse será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, tanto na parte da manhã, como à tardinha, diz a palavra de Deus que os sacerdotes, eles deveriam queimar o incenso, como demonstração daquilo que sobe, do cheiro que sobe à presença do Senhor, devoção que sobe para a presença de Deus, aroma que sobe diante do Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor. Jesus recebeu como presente esse raríssimo e precioso incenso, pelo cheiro suave que o incenso exalava. Sua preparação era feita por um perfumista, que utilizava elementos e substâncias especiais. Quando os magos trouxeram a Jesus o incenso, o fizeram porque Jesus veio para ser o nosso sacerdote. O incenso, então, simboliza esta função sacerdotal, esse ministério sacerdotal de Jesus Cristo. O sacerdote no Velho Testamento tinha a missão de mediar entre Deus e os homens. Era o sacerdote que levava as causas humanas à presença de Deus. O profeta trazia a palavra de Deus ao homem. O sacerdote levava as causas humanas a Deus. Jesus veio para ser esse nosso sacerdote, porque é Ele quem nos conduz à presença de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que agora não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo.
Jesus veio para ocupar esta função sacerdotal, Ele veio para ser o nosso sumo sacerdote, porque agora nós não precisamos mais de sacerdotes humanos que nos levem à presença de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz que agora todos nós somos sacerdotes diante do Senhor, porque nós temos um sumo sacerdote diante do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nos conduz, aquele que nos media, aquele que nos leva à presença de Deus, e somente Jesus, não existe nenhum outro nome que possa nos conduzir à presença do Senhor, senão a Jesus. Diferente dos sacerdotes humanos, Jesus é o sacerdote perfeito. Na carta aos Hebreus, a palavra de Deus vai descrever a superioridade de Jesus sobre muitas questões do Velho Testamento. O sacrifício, Jesus é apresentado como aquele que faz a obra de maneira integral, e dentre as muitas declarações que a carta aos Hebreus faz a respeito de Jesus, a carta aos Hebreus apresenta Jesus como o sacerdote perfeito. No capítulo 7, verso 26, a Bíblia diz assim: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Olha a descrição que o autor da carta aos Hebreus faz a respeito de Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele veio para ser o sumo sacerdote que nós precisávamos, diz a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus vai descrever por que Jesus é superior a todos os sacerdotes do Velho Testamento. Porque Ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. No capítulo 10, verso 12, também da carta aos Hebreus, a Bíblia diz assim: quero que saibais que Cristo intercede por você junto ao Pai, e que através dele você tem livre acesso ao Pai. Por isso, alegre-se, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele já ofereceu o maior, melhor, eficiente e suficiente sacrifício de todos. E depois de ter feito isso, assentou-se à direita de Deus. Os sacerdotes do Velho Testamento apresentavam sacrifícios de animais, aves, quadrúpedes, apresentavam sacrifícios, e os animais precisavam ser animais perfeitos, havia toda uma exigência, havia uma série de recomendações para que os animais apresentados fossem aceitos como sacrifício diante do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que o sacrifício apresentado por Jesus é superior a todos os sacrifícios do Velho Testamento, porque Ele ofereceu a si mesmo. E diz o texto que Ele já ofereceu o maior, melhor, eficiente e suficiente sacrifício. O maior, melhor, eficiente e suficiente sacrifício de todos, diz a palavra de Deus, quando Ele ofereceu a si mesmo em sacrifício por nós na cruz. Capítulo 4 de Hebreus, versos 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todos os tipos de tentação, porém sem pecado. A superioridade de Jesus é porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz a palavra de Deus. Quando os magos aproximam-se de Jesus, prostram-se diante dele e oferecem incenso,
Eles estavam dizendo: Jesus é o sacerdote perfeito. O incenso que era queimado pela manhã e à tardinha, para falar sobre a ação da devoção dos sacerdotes e do povo de Israel diante de Deus, agora, através de Jesus, é apresentado de maneira perfeita. O incenso propaga um aroma agradável que fica impregnado até nas vestes como perfume. Na Bíblia, o incenso foi usado primeiro no tabernáculo e mais tarde no templo, como um aroma agradável diante do Senhor. Portanto, o incenso representa espiritualmente o aroma da vida de Jesus na nossa vida. Em outras palavras, a vida de Jesus tem um bom cheiro, um bom aroma. Não é à toa que Deus declara a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Isto é, Jesus exala um aroma que traz prazer a Deus. Então, o incenso simboliza esta perfeição da vida de Jesus. Ele viveu uma vida totalmente sem pecado, uma vida agradável a Deus. A vida de Jesus literalmente cheirava bem diante de Deus. Deus gostava de ver aquilo que Jesus vivia. Deus se alegrava com a sua maneira de viver. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, em todos os aspectos dos seus passos, naquilo como ele reagia às mais diferentes situações, tudo isso foi como um perfume de aroma agradável diante de Deus. Quando os magos então trazem ao menino Jesus aquele perfume, aquele incenso, eles estavam, na verdade, anunciando ou predizendo aquilo que Jesus haveria de viver, o tipo de vida que Jesus haveria de levar diante de Deus. E nós somos chamados, queridos, a sermos semelhantes a Jesus nesta obediência e fidelidade ao Senhor. Somos convidados a vivermos uma vida que também exale esse perfume. Deus quer que a nossa vida também seja tão impregnada da vida de Jesus, que nossa vida possa espalhar o aroma de Cristo aonde quer que estejamos, por onde quer que passemos, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente escolar, seja junto aos nossos vizinhos. O que a palavra de Deus deseja é que a nossa vida possa exalar o perfume de Cristo. O apóstolo Paulo fala a respeito disso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, nos versos 14 e 15. Paulo diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Eu gostaria de repetir esse texto da palavra de Deus, mas eu quero que você leia esse texto junto comigo. Porque quando nós lembramos dos magos oferecendo incenso, reconhecendo que Jesus, ele haveria de vir ao mundo para exalar a presença de Deus neste mundo perdido. E o apóstolo Paulo, ele usa esta mesma expressão de fragrância, de aroma, para dizer o que nós devemos ser no mundo.
Certamente há uma conexão muito estreita entre aquilo que os magos vivenciaram e aquilo que Deus deseja que nós vivenciamos neste mundo. Então vamos ler juntos? Todos juntos. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Certamente, se não fosse a necessidade dos protocolos, nesse momento do culto, eu ia pedir a você para dar um abraço na pessoa que está ao seu lado, para que você pudesse fazer exalar o perfume de Cristo na vida da pessoa que está perto de você. Mas você sabe que o exalar o perfume de Cristo vai muito além de um abraço, vai muito além dessa expressão física de comunhão. Exalar o perfume de Cristo é permitir que o caráter de Jesus se manifeste através da nossa vida. A alegria de Cristo se manifeste através da nossa vida. É permitir que as bênçãos espirituais que nos são ministradas na pessoa de Jesus possam transpassar da nossa vida e alcançar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós que temos sido abençoados em Cristo, precisamos ser instrumentos de Deus para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. E desta forma, nós estaremos exalando o perfume de Cristo. A cada dia, nós temos oportunidade de exalar o perfume de Cristo. Nesta semana eu tive a oportunidade de viver duas experiências muito significativas. Uma foi com a dona Luzia, numa visita que eu estava fazendo numa das tardes desta semana. E aí nós compartilhamos do Evangelho e oramos juntos. E eu tenho orado pela dona Luzia para que as coisas que compartilhamos possam fazer sentido na sua vida e ela possa de fato permitir que a presença de Jesus possa trazer este cheiro do conhecimento de Deus na sua vida. Depois foi o Marcos, um garçom. E antes de almoçar, eu e Silvana, eu disse para o Marcos, eu posso orar por você? E ele ficou assim meio assustado. Ele disse, você vai nos servir, deixa eu orar por você, pela sua família. E ele disse, pastor, faça isso. Ele, na verdade, ele não sabia que eu era pastor, ele disse, por favor, faça isso. E eu orei pelo Marcos, e quando eu terminei de orar, ele disse, pastor, eu estou afastado da igreja há 16 anos. Eu estou separado da minha esposa, estou tentando voltar. E eu estava precisando dessa oração. Ah, queridos, nós precisamos exalar o perfume de Cristo aonde quer que estejamos. Seja no restaurante, seja na escola, seja no lazer. Aonde quer que estejamos, nós precisamos aproveitar cada oportunidade para que o incenso seja queimado. Através da nossa vida, a partir da nossa vida, para que a presença de Jesus seja marcante em nosso ambiente, para que a graça de Jesus se faça presente na vida das pessoas que estão à nossa volta. Esse deve ser o grande propósito da nossa vida, o grande objetivo da nossa vida. O incenso precisa ser queimado. E aí eu lembro da expressão lá de Êxodo, que li agora há pouco, o incenso precisava ser queimado pela manhã e à tardinha, isto é, diariamente. Eu não posso deixar para queimar o incenso quando a pandemia terminar. Eu não posso deixar para queimar o incenso quando não tiver mais isolamento. Eu não posso deixar para queimar o incenso quando eu não puder mais usar máscara. Eu não posso esperar as coisas acontecerem, porque enquanto eu estou esperando, as pessoas estão no pecado. O pecado fede a narina do Senhor. O pecado ofende a santidade de Deus. E eu não posso parar de queimar o incenso a partir da minha vida.
E eu preciso exalar o perfume de Cristo em todos os lugares, aonde quer que estejamos. Porque as pessoas estão precisando desse perfume. As pessoas estão precisando da presença de Jesus em suas vidas. É justamente isso que Deus quer que sejamos. Aroma suave de Cristo, aonde quer que estejamos. Quando os magos oferecem o incenso, estavam afirmando a plenitude da divindade de Jesus. E a Bíblia deixa claro que de fato Jesus é Deus, Ele é o Emanuel, é o Deus presente entre nós. Uma outra profecia de Isaías mostra esta grandeza de Jesus. Um texto natalino também, Isaías capítulo 9, verso 6. A Bíblia diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Hebreus 1,3 diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é Deus. Jesus mesmo afirmou a respeito dessa sua identificação com o Pai, quando no capítulo 14 de João ele diz assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus é a expressão exata da presença de Deus aqui entre nós. Por diversas vezes, Jesus usou a mesma identificação que Deus usou na sua autoapresentação a Moisés. Você se lembra quando Moisés estava recebendo o chamado de Deus para ir ao Egito tirar o povo lá do cativo? Moisés perguntou ao Senhor, quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser, o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Durante o ministério de Jesus, ele se utilizou dessa mesma expressão para se identificar. Por exemplo, capítulo 8 de João, versos 54 a 59 diz, respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram os judeus, ainda não tem 50 anos, se visse Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Os judeus entenderam o significado de suas palavras, que Jesus estava dizendo que Ele era o eu sou. Isso provocou uma revolta tão grande, que diz a palavra de Deus que eles pegaram em pedra para apedrejá-lo. Isso não aconteceu apenas uma vez. Num segundo momento, no capítulo 10 também do Evangelho de João, de novo Jesus estava reafirmando a sua divindade. Ele diz assim, meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, tenho-vos mostrado muitos grandes sinais precedentes do meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Responderam os judeus, não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo.
quando nós pensamos em Jesus como o Emanuel, quando pensamos em Jesus como o Deus conosco, quando nós lembramos que Jesus é a encarnação da presença de Deus entre nós, na sua primeira vinda, e é Deus presente também na nossa vida durante esse tempo, e será Deus presente eternamente na sua segunda vinda, na nossa vida. Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, através da presença do Seu Espírito. E tudo isso nos faz lembrar do segundo presente dos magos, quando ofereceram a Jesus incenso. Deus conosco. Nesse tempo de Natal, quando nos lembramos da primeira vinda do Senhor, o mundo precisa lembrar que Deus ainda está entre nós. Capítulo 14 do Evangelho de João, nos versos 16 a 18, são palavras de Jesus quando Ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós." E esta era uma profecia sobre a presença e a ação poderosa do Seu Espírito na nossa vida, porque o incenso não pode parar de queimar. O incenso não pode parar de queimar. Na figura do Velho Testamento, o fogo do incenso, o cheiro do incenso, o perfume do incenso era a afirmação da devoção do povo diante do Senhor. O incenso não pode parar de queimar na nossa vida. Não importa em que tempo, não importa em que época, não importa em que circunstância, Ele continua sendo o Deus presente na vida do seu povo. E a nossa oração é que na minha e na sua vida, o incenso não pare de queimar. Que o aroma da presença de Jesus permaneça exalando através da nossa vida. Entregar o nosso incenso, ou queimar o nosso incenso diante do Senhor, significa: eu reconheço que Jesus é o Deus presente, Ele é o Emanuel, Ele continua presente e ativo na nossa vida. Entregar a Jesus o nosso incenso é reconhecer a sua divindade, é reconhecer a nossa devoção a Ele. Queimar o nosso incenso significa: eu quero que a minha vida seja gasta. O incenso que não se gasta é apenas uma figura decorativa. E a nossa vida não pode simplesmente ser uma figura decorativa dominical. A nossa vida não pode ser uma figura decorativa do reino. Deus não precisa disso. Ele quer vida que se queime, que se gaste. Vidas que tenham significado de entrega. Aquilo que se queima, se gasta. O óleo precisa queimar, para que possa ser reposto. Geralmente, quando a gente fala sobre estas coisas, a gente pergunta: você quer mais de Deus na sua vida? Deus só pode derramar mais se a gente queimar o que tem, para poder oferecer mais espaço. Então, querido, exale, deixa o perfume sair, deixa o perfume exalar.
Deixa que a presença de Jesus, deixe que a presença de Jesus se manifeste através da sua vida, para que haja mais espaço para Deus, porque é isso que é sentido da vida, esse é o sentido da vida cristã, que a nossa vida possa impregnar do perfume de Cristo, do aroma de Cristo, na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta, desde aqueles relacionamentos mais íntimos, até aqueles relacionamentos mais distantes, porque começa em Jerusalém e até os confins da terra. Jesus veio ao mundo e trouxe o cheiro de Deus para nós, mas ele não pode ficar guardado. Um perfume guardado não cumpre o seu papel. Ele precisa ser aberto, ele precisa exalar. O cheiro de Jesus não pode ficar retido na nossa vida, ele precisa ser gasto, ele precisa encher a casa, ele precisa ultrapassar os limites da nossa vida para impregnar do cheiro de Cristo na vida dos outros. O incenso precisa ser queimado para que possamos exalar o perfume de Jesus nesse mundo que está tão impregnado pelo pecado. Que o presente trazido pelos magos, o incenso, nos inspire a queimar, a dar de nós e a permitir que a fragrância do conhecimento de Cristo alcance a vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Vamos orar? Fale com Deus. Esse é o momento de dizer: Senhor, gasta minha vida, meus recursos, meu poder de influência, meus contatos, que a minha vida exale alegria, esperança, que a minha vida exale o perfume de Jesus na vida da minha família, que a minha vida exale o perfume de Cristo na vida dos meus companheiros de trabalho, que a minha vida exale o perfume de Cristo no meu ambiente acadêmico, junto aos meus amigos, nos meus contatos no Facebook, nos meus contatos de WhatsApp, de Instagram, que a minha vida exale o perfume de Cristo nas mídias sociais, que a minha vida exale o perfume de Cristo em todas as minhas relações, que a minha vida queime o incenso da presença de Jesus, e que o Senhor se utilize, e que o Senhor mantenha o meu candeeiro aceso para a glória do nome de Jesus. Ó Deus bendito, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a celebração do Natal nos oferece não apenas a oportunidade de celebrar, mas também nos oferece a oportunidade de refletir. Obrigado, Senhor Deus, porque os presentes apresentados pelos magos, naquele ambiente tão bucólico e tão especial, e nós lembramos, ó Deus, com sentimento, a viagem que os magos fizeram até onde Jesus estava hospedado, para apresentar a Jesus prostrados os seus tesouros, entregando a Jesus o incenso raro. Senhor, nós queremos que as coisas raras, os tesouros da nossa vida, sejam colocados aos teus pés, e que sejam gastos para exalar o perfume de Cristo aonde quer que estejamos.
Ó Deus, obrigado porque Jesus é o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito. Obrigado a Deus porque é através de Jesus que nos apresentamos diante do Senhor nesse momento em oração. E obrigado, Senhor Deus, pela bênção, pelo privilégio de podermos queimar a nossa vida, gastar a nossa vida no Teu reino, porque nós não vamos levar absolutamente nada deste mundo. Por isso, ó Deus, use todos os nossos recursos, nosso tempo, usa, Senhor Deus, os nossos dons e talentos, usa a nossa vida. Nós queremos nos deixar gastar para louvor da Tua glória. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe. Louvamos, ó Deus, o nome do Senhor pelo aprendizado, mas, ó Deus, que não seja apenas conhecimento, aquilo que compartilhamos nesta manhã, mas mais do que isso, seja um encorajamento de devoção e de entrega. Que, ó Deus, a nossa vida, nesta manhã, seja apresentada ao Senhor como um incenso para ser queimado, para que a nossa vida possa exalar esse perfume de Cristo, aonde quer que estejamos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, você que está aqui no culto presencial, que Deus abençoe, você que está em casa, que nós possamos apresentar a nossa vida como cheiro suave, que agrade a Deus a cada dia. Hoje nós estaremos reunidos às 19 horas, eu quero convidar a você que está aqui para voltar, e a você que está em casa, que por algum motivo não pôde estar aqui nesta manhã, quero convidá-lo a estarmos juntos às 19 horas, para juntos celebrarmos ao Senhor. Nós não temos link de inscrição, estamos fazendo uma experiência de como que é fazer os cultos sem link de inscrição. Então, nós não temos o link para você se inscrever, então você pode vir e nós estamos aqui tomando todos os cuidados, todos os protocolos, para que esse continue sendo um ambiente seguro. E certamente, também hoje à noite, Deus tem uma palavra muito especial para falar ao seu coração. Hoje vai ser a mensagem de número 4 à noite, não é? Com esse tema, Jesus Cristo é o motivo. Que Deus abençoe sua tarde, que Deus abençoe sua comunhão familiar, e à noite às 19 horas estaremos juntos. Nós estamos tendo uma dificuldade com a lista de transmissão do WhatsApp, e algumas pessoas não receberam o link do culto da agora pela manhã através da nossa lista, e nós não sabemos exatamente qual a dificuldade que está acontecendo lá no WhatsApp, mas nós mandamos o link para todas as pessoas da lista, e durante o culto muita gente estava entrando em contato dizendo não ter recebido o link. Então, eu queria pedir a você que nos ajude. Hoje, quando às 6h30, você pode entrar no YouTube, que já vai ter o link do culto da noite. Geralmente nós abrimos o link meia hora antes. Então, você entre lá no YouTube às 6h30, já pega o link, manda para os seus contatos, para que as pessoas possam receber o link do culto. Aqueles que não puderem estar no presencial vão poder acompanhar no culto online, ok? Que Deus abençoe a sua tarde, sua comunhão familiar agora no almoço, e às 19 horas nós temos um encontro marcado.